Um dos temas mais importantes que eu gosto de falar é sobre a doutrina espírita, porque é uma filosofia, é simples, é profunda e ao mesmo tempo necessária. Os princípios básicos da doutrina espírita, como muitos já sabem e talvez outros já cansaram de ouvir, porém outras pessoas ainda não têm esse conhecimento base. Eu gostaria de começar a perguntar, fazer uma pergunta simples, né? Mas que acompanha a humanidade há séculos. De onde viemos? Por que estamos aqui? E para onde nós vamos depois da morte? Em algum momento da vida, todos nós já pensamos nisso. E é justamente nesse ponto que o Espiritismo surge, não para impor verdades, mas para nos convidar a compreender. Hoje, a nossa proposta é simples: entender os fundamentos básicos da doutrina espírita de uma forma esclarecedora, com conceitos que muitas vezes são confundidos e trazem uma visão clara, lógica e acessível. Não é acreditar em tudo, mas o importante é refletir. Para entender o Espiritismo, precisamos voltar no tempo, até o século XIX na França, onde na época começaram a acontecer os fenômenos curiosos conhecidos como as mesas girantes. Mesmo que se envolviam, respondiam perguntas sem explicações. Muitas vezes as pessoas da época viam aquilo como uma diversão, outros como uma fraude, porque uma mesa respondendo, uma mesa levitando e dando 2 toques no chão como um sim, um toque no chão como um não, respondendo uma pergunta, para muitos eram truques, né? Mas essa codificação foi feita por um homem que decidiu investigar isso com seriedade. E esse homem foi Allan Kardec. O Kardec ele não era médium no início. Ele era um educador, um estudioso e exatamente racional. Ele fez algo muito importante. Em vez de acreditar ou negar, ele resolveu perguntar. Ele organizou uma série de questões e passou a analisar as respostas atribuídas aos espíritos. Porém, um detalhe: nessas perguntas, ele direcionou para vários médiuns, não só na França, mas de outros países onde ele conheceu pessoas que já estavam trabalhando com a mediunidade, com as respostas das mesas. E, para a surpresa dele, as perguntas, depois de um longo tempo de pesquisa, elas voltaram para ele com as respostas. E as respostas não eram as mesmas. Então, quando ele organizou essa série de questões para analisar as respostas atribuídas aos espíritos, foi uma grande surpresa, porque dentro disso surgiu a primeira obra da doutrina espírita, que chama-se O Livro dos Espíritos. Dentro do Livro dos Espíritos, eu sempre falo para que as pessoas abram ele. Quem não tem, abre em PDF, vai no Google ali, PDF, Livro dos Espíritos, vai ser gratuito, é importante, são 1000 e poucas perguntas e respostas ditadas por espíritos. Esse livro, dentro dele nasceu a doutrina espírita. E é importante entender algo: o Espiritismo não nasceu como religião tradicional. E hoje ela não é considerada, para nós médios, uma religião, ela é uma filosofia. Ela nasceu como um estudo, como uma investigação, como uma busca de compreensão.
O Espiritismo, ele se apoia em 3 pilares. O primeiro é a ciência. Ele busca observar os fenômenos espirituais de uma forma racional. O segundo é filosofia. Ele responde perguntas profundas sobre a vida, o sofrimento, o sentido da existência. E o terceiro é o aspecto religioso, mas não no sentido de rituais, e sim na vivência moral, na disciplina. É uma base muito importante da doutrina espírita. Inclusive nós temos com um exemplo nosso Chico Xavier com Emmanuel, que sempre pregava esta palavra com muita disciplina. A gente vai aprender, estudo e disciplina. Na prática do bem, na transformação interior, entre os principais ensinamentos da doutrina espírita, pode-se destacar a importância da alma, a reencarnação, as leis de causa e efeito, a possibilidade de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Esses princípios nos convidam a uma nova forma de ver a vida. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Agora, nós chegamos em uma parte muito importante da nossa conversa, porque existem palavras que muitas vezes são usadas como se fossem iguais, mas não são. Vamos entender isso com muita clareza dentro da doutrina espírita. Muitos falam, eu sou uma pessoa espiritualista, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu sou uma pessoa espírita. O espiritualista é toda pessoa que acredita que existe algo além da matéria. Ou seja, ele acredita que não somos apenas corpo. Muitas religiões são espiritualistas. Uma pessoa pode ser católica, evangélica, budista e ainda assim ser espiritualista, porque ele acredita na alma. Já o espírita é aquele que segue a doutrina espírita, que estuda as obras de Kardec, que acredita na reencarnação, que compreende a comunicação com os espíritos e busca a evolução moral. Ou seja, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. O espiritismo é uma doutrina em si, é um conjunto de ensinamentos organizados. Ele não é uma seita, não depende de rituais, não exige imposições. Ele convida ao estudo e à reflexão e a principal prática do bem. O espiritualizado, agora talvez o conceito mais profundo. Ser espiritualizado não é pertencer a uma religião, é um estado de consciência. E quando a pessoa busca evoluir interiormente, praticar o bem, desenvolver valores como amor, paciência, humildade, e aqui existe uma reflexão importante: nem todo espírito é espiritualizado. E nem todo espiritualizado é espírita. Outra dúvida muito comum: existe a diferença entre o espírito e a alma? Sim. Mas é uma diferença de condição. O espírito é o ser inteligente da criação divina. E a nossa essência é aquilo que somos de verdade. Ele existe antes do nascimento e continua durante a vida e permanece depois da morte. Já a alma é o espírito encarnado, ou seja, quando o espírito está num corpo, chamamos de alma. Quando está fora do corpo, chamamos de espírito. Mas
Uma forma simples de guardar isso é: a alma é o espírito vivendo em uma experiência na matéria. Para concluir, o Espiritismo não veio trazer respostas prontas. Ele veio nos ensinar a pensar, a compreender um pouco mais a vida, com mais profundidade, a entender que somos responsáveis por nossas escolhas e que estamos todos em um caminho de evolução. Ninguém aqui está por acaso. A experiência, cada desafio tem um sentido. E talvez a grande mensagem seja essa: nós não estamos aqui sozinhos. A vida continua. E sempre é possível recomeçar. Sendo assim, eu encerro essa conversa com uma frase de Chico Xavier que deixa a gente sempre pensando para ter forças para recomeçar em algumas situações da vida, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Um abraço a todos.